A todos. Tudo bom, gente? Queria começar então, para a gente começar a falar aqui dos assuntos, a falar sobre o terremoto, né, que aconteceu. Na verdade, foram dois terremotos, né, em duas rachaduras ali de placas tectônicas na Turquia e na Síria, né, principalmente. Já são mais de 36 mil pessoas mortas, né, por causa desses terremotos, uma comoção internacional. Agora, uma coisa que chama a atenção, né, é o fato de a Síria, principalmente, ser um país que já está destruído há mais de 10 anos por uma guerra civil, na verdade, uma guerra civil por procuração do imperialismo, né, que deixou o país arrasado, e, logo após isso, uma onda de sanções econômicas que constituem um bloqueio internacional contra o país. E eu queria saber, do Rui e também do comandante Robinson, a respeito disso, né? Porque um desastre natural acontece num país atrasado, num país como a Síria, num país como a Turquia, é muito diferente de acontecer num país como os Estados Unidos, como o Japão, que tem muitas possibilidades, né, de cuidar da sua infraestrutura, etc. E ainda mais tendo sido destruído por uma guerra e sofrendo sanções, né, Rui? Na realidade não há nenhuma novidade nisso daí, né? Simplesmente que esse desastre natural coloca em relevo o caráter da política criminosa são as sanções econômicas, né? Ou seja, é um embargo da economia do país, né? Uma tentativa de isolamento daquela economia em relação ao mercado mundial, que é muito difícil para qualquer economia, uma vez que todos os países são, em alguma medida, né, em alguma medida fundamental, interdependentes. Então, isso aí coloca em relevo, né, a crueldade da medida, né? É uma política, muita gente apoia isso daí, né, mas é uma política criminosa. É uma política dirigida a torturar, a esmagar o povo do país para ver se o povo acaba se revoltando contra o governo para que eles possam colocar no lugar daquele governo um governo submisso à sua vontade, né? Ela é criminosa da maneira como ela é feita contra a população e é criminosa também nos objetivos. Vários países estão, nesse momento, sofrendo esse tipo de embargo econômico. Nós temos o Irã, nós temos Cuba, a Venezuela. Quer dizer, é a política, digamos assim, democrática, normal do imperialismo para tratar os países vassalos, né? Se o país não se comporta bem, eles inventam. Um dado interessante dessa política é o seguinte: eles inventam sempre uma atitude que seria criminosa daquele país para promover o embargo, né? Então, o governo, sei lá, atacou a própria população, soltou gás letal, aí, uma arma proibida pelas convenções militares, etc. e tal. Então, diante desse crime horroroso desse país, eles realizam um crime que seria muito pior do que qualquer coisa que o país teria feito, né? É uma política cínica, típica do imperialismo, e é defendida por todo mundo, né? Por quase todo mundo, digamos assim. Uma boa parte da esquerda apoia esse tipo de política. Estão apoiando o embargo econômico contra a Rússia nesse momento. Apoiaram e continuam apoiando o embargo contra o Afeganistão. E o que o terremoto fez foi colocar em evidência isso daí, apesar de que, logicamente, a imprensa capitalista não fala nada, né? Ou fala muito pouco. O Washington Post publicou na semana passada um artigo de opinião dizendo que os Estados Unidos não deveriam, inclusive, levantar sanções contra a Síria mesmo após o terremoto, né? Houve muitos protestos aí da China, de vários países
do mundo, falando para os Estados Unidos levantarem as sanções, porque os Estados Unidos, inclusive, não estavam enviando ajuda para a Síria, estavam enviando para a Turquia. Vários parceiros dos Estados Unidos, os países imperialistas, estavam enviando ajuda só para a Turquia e não para a Síria, né? Parece que houve muita pressão, e aí, no final da semana passada, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos publicou uma nota falando que algumas sanções foram levantadas para permitir o envio de ajuda com relação ao terremoto. Mas essas sanções, né, elas vão muito além de coisas de material de ajuda, como fala, de socorro médico, de pronto-socorro médico, né, porque essas sanções destruíram o país durante 10 anos, inclusive o sistema de saúde da Síria, né? Não é levantando agora algumas sanções que vai ajudar alguma coisa, né? O país, imagina, o sistema de saúde está todo destruído, né? Não tem condições de, por uma pequena medida, fazer isso. Comandante, queria ouvir sua opinião sobre essa questão, né? Porque são, na verdade, dezenas e dezenas de países que sofrem esse tipo de sanção que a Síria está sofrendo. Olha, gente, nós temos que olhar algumas coisas. Primeiro, sanção nunca mudou. Eu só conheço um governo que caiu até hoje por sanções, que mudou as coisas por sanções, que foi o apartheid da África do Sul. O resto, eu não vi país ainda mudar por sanções. Às vezes insistem em um problema que eu acho que, na minha opinião, não tem solução. E outra coisa também, né? A imprensa parece que ela consegue fazer uma restrição geográfica do terremoto, né? Quem vê a imprensa e quem olha a imprensa mainstream vai achar que o terremoto foi só na Turquia. Eles quase não mencionam as vítimas da Síria. Essa é uma outra coisa interessante. Eu acho engraçado, a seletividade dessa nossa imprensa mainstream. Por isso que eu falo que vocês têm que valorizar mídias como a nossa, tá? O PCO, o Arte da Guerra, os canais parceiros aí, porque a gente mostra certas coisas que não aparecem por aí. Eu vou dar um exemplo. A imprensa coloca como se só houvesse a guerra da Ucrânia, os refugiados ucranianos e o sofrimento do povo ucraniano. Vamos lembrar que a guerra do Iêmen continua. A guerra do Iêmen não parou esse tempo todo. A fome no Iêmen continua. Até a guerra da Ucrânia, a guerra da Síria era responsável por um dos maiores fluxos de refugiados da história da humanidade. A imprensa quase não fala disso. Então, não é de se surpreender, né? E essa mídia mais rica aí dos Estados Unidos vai ter esse posicionamento. Agora, eu vi uma coisa agora antes de começar a live que eu achei interessante. Né? O governo da China, ele está pedindo que os Estados Unidos levantem todas as sanções contra a Síria, não apenas as afetas a esse terremoto. Enfim, eu acho que nós caminhamos para o mundo. As sanções já provaram que elas são inefetivas. Né? Eu vi um estudo alguns anos atrás que mostrava aí as sanções sobre o Iraque, por exemplo, que acaba sofrendo, são velhos e crianças. Por exemplo, uma pessoa de idade que precisa de um medicamento que não é fabricado no país, e geralmente esse país não tem uma indústria farmacêutica muito boa, ela acaba morrendo. É uma pessoa que precisa de um tratamento especializado, um câncer específico, etc., ela morre. Né? Já em condições normais fica difícil, imagina o país sancionado. Então, quem mais sofre mesmo são as pessoas, não são os regimes. Mas eu acho que nós caminhamos para um mundo multipolar aí, em que vai ser muito difícil você sancionar país, porque está sendo construído todo um sistema, não sei quando isso vai se tornar efetivo, mas todo um sistema fora desse nosso atual sistema financeiro internacional calcado no dólar. Eu acho que vem mudanças por aí, mas enquanto isso as tragédias, né, ocasionadas por essas sanções aí e essa indignação seletiva dessa mídia aí vai continuar. É muito triste tudo isso. Rui, você quer comentar mais alguma coisa com relação às sanções? Não, tudo bem. É interessante porque o comandante também falou do Iêmen, né? Ninguém fala do Iêmen, o país está completamente destruído e ainda assim, e o Afeganistão também, né? O imperialismo destruiu, saiu de lá, mas mantém um bloqueio econômico. Não, o Iêmen está sendo o Vietnã da Arábia Saudita. Tá? Para quem não sabe, a Arábia Saudita contratou até mercenários colombianos para lutar no Iêmen. O Iêmen é o Vietnã deles. A Arábia Saudita ela tem a lista de desejos completo do melhor equipamento que os Estados Unidos pode fornecer. A Arábia Saudita tem jatos F-15, helicópteros à parte. Vocês podem pensar, o sonho de consumo, né, de um militar, a Arábia Saudita recebeu. E ela não consegue encerrar
né, a pendenga do Iêmen. Eu estou até para fazer um vídeo sobre isso. É o Vietnã da Arábia Saudita. A gente não tem dúvida, não. Com os Estados Unidos por trás.